Zero dinheiro. Zero dinheiro. E hoje, de uma maneira muito especial, que é o nosso sexto dia, né? Que nós vamos tratar de um assunto que, confesso a vocês, que nós vamos tratar sobre a área emocional, que confesso a vocês, eu estou até confuso, porque você procura temas, assunto, embasamento para um tema como este, e ele é tão amplo, que nós precisaríamos de pelo menos 4 dias para tratar sobre esse assunto, e não chegaríamos ainda à fundamentação do mesmo. Pois há um campo extremamente expansivo para ser trabalhado, para ser, digamos assim, esmiuçado, parte por parte, para que pudéssemos entender o quanto nós, eu e você, precisamos crescer interiormente. O quanto o homem interior, e aí a gente entende quando a Sagrada Escritura nos diz que Jesus crescia o quê? Em estatura e graça diante dos homens e de Deus. O quanto que meu homem interior, o teu homem interior, a tua mulher interior precisa crescer em graça. Precisa amadurecer. E quando a gente fala em crescer, em amadurecer, irmão, a gente pensa realmente, irmã, num aspecto espiritual. Claro que sim, porque estamos falando da palavra de Deus, estamos aqui numa reunião de oração. Claro que sim, mas também não posso deixar de lado de entender que Deus me fez o quê? Corpo, mente, alma e coração. Eu sou um ser biológico, um ser físico. Eu tenho sentimentos, eu tenho razões. Como disse a Nilda aqui na oração, nós referenciamos para o nosso coração tudo aquilo que a gente sente, não é? Me doeu o coração quando fulano falou aquilo, né? Fiquei com o coração magoado quando me falou isso. Nossa, eu senti uma dor no meu coração. Meu coração se explodiu de alegria, né? Estou morrendo de alegria, meu coração parece que vai sair pela boca. Então nós referenciamos para o coração tudo aquilo que nós sentimos, quer negativo, quer positivo. Porque no nosso coração nós fazemos a referência de vida, né? E isso é cientificamente comprovado. Toda a nossa centralização de vida nós referenciamos ao nosso coração, né? Apesar que a gente não fala tanto em morte cerebral, mas para que, não vou dizer tecnicamente, mas para que de uma maneira muito palpável a gente entenda, nós fazemos referência ao nosso coração. Porque, irmão, nós temos a nossa vida de pessoa, de ser humano, de membro de uma sociedade. Nós temos a nossa vida de homem, de mulher, de namorado, de namorada, de esposa. Nós temos a nossa vida para ser zelada, assim como também nós zelamos a nossa vida espiritual. Assim também como nós zelamos a nossa vida espiritual. Eu até às vezes me preocupo, e às vezes a gente conversa muito isso em casa, eu e a Nilda. Eu às vezes me preocupo com pessoas que são muito do céu. E esquece que os pés estão no chão. Querem que Deus faça tudo, mas não querem fazer nada. Eu me preocupo com isso, sabia? E olha que a gente está aí com 32 anos mais ou menos de processo de evangelização. Não é um dia. E às vezes você encontra pessoas que elas querem que Deus resolva tudo. Irmão, mas você vai fazer o quê? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, eu até não comentei isso com você, mas vou dar um exemplo aqui claramente. Né? Essa semana nós recebemos uma notícia de um jovenzinho que ele passou em 12º lugar no vestibular da faculdade da UEM de Maringá, que não é um vestibular fácil. Ele passou em 12º lugar. Mas até então,
aquele jovenzinho, ele tinha um processo de acomodação. Dormir até tarde, ficar até de madrugada acordado. Todos esses processos que alguns jovens têm, né? O processo do Enem, né? Nem estuda, nem sai de casa, nem trabalha. Conhece o processo do Enem? Né? E a gente acabou dando um chacoalho nele. Claro, com toda a autoridade que a gente teve, porque somos padrinhos dele, nós colocamos ele na parede. Apesar dos 2 metros de altura dele, eu falei, você segura eu lá comigo. Né? Então, mas a gente abalou as estruturas dele. Opa, acorda, irmão. Acorda. Esse é o teu tempo, é o teu momento. Esse é o teu momento de ser, de vencer isso que está te travando. E acho que a conversa foi boa. Porque ele acabou passando no vestibular agora, no 12º lugar, num vestibular muito concorrido. Sabe, irmão, irmã, às vezes eu quero dar a Deus aquilo que eu tenho que fazer. Deus já me capacitou a fazer. Então eu junto aquilo que sou e começo a me acomodar, começo a me limitar e começo a colocar a minha vida humana, não estou falando espiritual, humana, num condicionamento tal que todas as minhas estruturas interiores, o homem interior, a mulher interior que deve amadurecer com o caminhar, com o dia a dia, acaba se condicionando. Em vez de eu me jogar para frente, com força, com clareza, com certeza, com fé, naquilo que eu anseio, que eu desejo, não vai dar certo. Não é para mim, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso é para a Nilda que é inteligente, isso é para Carol, desculpa, esqueça, para Carol, que tem capacidade para isso, irmã, eu começo a jogar para o outro aquilo que Deus me capacitou a fazer. E aí começam a aparecer as dificuldades. Eu começo a ter o meu interior, a minha vida interior, o meu psicológico, quer no meu consciente, no meu subconsciente, eu começo a ter os efeitos negativos da construção que estou fazendo. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simplesinha, que eu quero ver que Deus me ajude a dar certo. Porque nós estávamos na missa ontem, e eu rezando por este momento, eu falei, Jesus, como que eu vou explicar isso? É tão extenso esse assunto, é tão grande, é tão amplo esse assunto, como que eu vou explicar isso? E veja o que me veio no pensamento, e eu vou tentar partilhar com vocês. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos e meio, uma pessoa me deu essa semente. Ou melhor, me deu 2 sementes. Eu não vou passar para vocês, porque a gente vai tomar um tempinho. Mas, é uma semente. Dá para perceber assim? Você consegue dar uma olhada? É uma semente. Há uns 3 anos e meio, mais ou menos, já me deu 2 sementes. Uma em cada pacotinho. E adivinha o que fiz com essa semente? Cheguei em casa, mostrei para mim, mostrei para a Bia, nossa filha, e jogamos na gaveta. Jogamos lá na gaveta, deixamos guardado. Deixou de ser semente? Na gaveta? Sim ou não? Sim ou não? Não deixou de ser semente. Mas ela estava onde? Aonde? Lá na gaveta. Guardadinha, escondida. Sem receber o que? Luz, do sol, ar, um pouquinho de água, quem sabe uma terrinha gostosa para se acopar, né? Sem ir cumprir a sua verdadeira finalidade, a sua verdadeira função. Porque aqui nessa semente, em todas as sementes que nós lançamos à terra, e os agricultores sabem muito bem disso, melhor do que eu, né? Toda semente, ela contém em si o quê? Um poder de vitalidade, de vida extrema. Não é verdade? Aqui está contido, diz um grande escritor, os maiores filósofos que o Brasil tem hoje, né? O professor Cortella, ele diz assim, a semente é potência, é possibilidade de vida, é capacidade, é liberdade. Então na semente está contido tudo isso. Porém, na gaveta, ela é apenas o quê? Uma semente. Mas veja o que acontece.
aconteceu semana passada, depois de 3 anos? A nossa filha foi lá, tirou da gaveta as sementes. E a mãe dela disse que ela pegou um copinho lá, pegou um copinho de arisco, sabe assim, lavou bem lavadinho, colocou um pouquinho de terra, e foi lá, colocou um pouquinho de água, um pouquinho disso e daquilo, e pegou uma dessas sementes e colocou no copinho. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Olha a semente que estava na gaveta 3 anos guardada. Está confirmando? Só foi uma semana. Olha o que ela se tornou. Ela se tornou uma árvore, uma flor, uma planta. Olha a vitalidade. Olha o vigor. Olha a vida. Até então era uma semente jogada na gaveta, sem luz, sem expressão, mas ela se tornou algo agradável aos nossos olhos. E é interessante que todos os dias a minha filha vai lá ver ela. Olha, põe um pouquinho de água, toca na terra, vê se está tudo ok. E ontem ela falou, pai, presta atenção no senhor ver como é que ela está bonita. E é interessante essa semente, porque ela tem uma gravura aqui escrita assim, rural, e nasceu junto com a semente. Está escrito na planta. Até então, era uma semente na gaveta. Eu queria que você pensasse comigo, irmão. Às vezes a gente faz isso com a nossa vida. A gente aloja num lugar que ninguém nos incomode, que não nos chame para a responsabilidade, que não me faça crescer e mostrar quem na verdade eu sou, um filho de Deus, que sou agradável aos olhos daqueles que olham para mim. E vou fechando o meu interior de tal maneira, irmão, que começam a surgir coisas as quais eu começo a dizer que é culpa desse e daquele. Tem pessoas até que dizem assim, é culpa do demônio. O demônio é culpado. Quando na verdade, quem tem que sair da gaveta sou eu. Quem tem que buscar luz, cura, quem tem que buscar solidez para as minhas raízes, sou eu, irmão. Deus me capacitou. Todos nós que estamos aqui somos capacitados pela graça de Deus para despontar para algo novo. E não importa a sua idade, meu querido, minha querida, não importa a tua experiência, mas o que importa, irmã, é que eu permita que meu eu interior cresça segundo a graça de Deus. Que eu permita, que eu peça, Senhor, cura-me, Senhor, faça-me maduro, transforma o meu interior, cura, Senhor, o meu homem interior. Você, irmã, diz, cura, Senhor, essa pessoa, essa mulher interior que sou, os meus traumas, as minhas feridas. A Nilda conduziu uma oração agora há pouco. Cura, Senhor, os meus maus pensamentos. Cura, Senhor, a minha incapacidade de amar, de sentir-se amado. Eu vou pedir isso para o Senhor constantemente, clamar ao Senhor para que eu seja livre pela graça dele. E por isso, irmão, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos inúmeras narrativas que nos exortam a isso. Nós encontramos inúmeras exortações que querem consolar, curar o nosso coração, mas como disse São Vicente de Paulotti, quer também nos jogar para frente, para um crescimento espiritual. E queria que você pegasse comigo a carta aos Filipenses, o capítulo 4, que é a palavra que nós temos para hoje, inúmeras palavras da Sagrada Escritura, mas de maneira muito especial esta hoje, na página 1506, quem tem uma edição de Maria, né? Carta Paulo vai escrever à comunidade de Filipe, aos Filipenses, né?
E ele vai dar uma recomendação. Ele diz assim: eu te exorto. Eu te exorto. Alegre-se, capítulo 4, o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Irmão, irmã, a alegria, ela dá forma ao coração do homem e da mulher. E mais do que isso, um coração formado, com formosura, transforma a face do homem e da mulher. A alegria, a felicidade, irmão, irmã, o bom humor, ele produz em nós, no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, no ato respiratório que fazemos, porque somos um homem biológico, no ato respiratório que fazemos, irmão, a alegria, a felicidade, o bom humor produz no nosso organismo uma capacidade incrível de vencer doenças. Por isso que uma pessoa mal-humorada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não alegra, irmão, pessoas que têm constantemente situações de úlcera, desequilíbrio emocional, tem constantemente reações as quais só trazem consequências ruins. Nós acabamos de ver isso na televisão agora há pouco, numa reportagem. Uma pessoa que cultivou 25 anos um desejo. Irmão, irmã, quantas vezes eu deixo que este fruto permaneça no meu coração e acaba estragando a semente boa que sou, porque sou a imagem e semelhança de Deus, como a própria liturgia de hoje vai nos dizer, quando Deus fez o homem e a mulher. E Paulo vai nos dar uma exortação: seja feliz, seja alegre. Puxa, as coisas estão difíceis, seja feliz, irmão. Seja feliz, irmã. Vença essas dificuldades com alegria. É uma espada na batalha, é um escudo para a sua defesa. Sem dizer, irmão, vocês sabiam que o mau humor envelhece a pessoa mais rápido? Sabia? E o pior do que isso, envelhece uma pessoa ainda com o coração duro, que é o pior, né? E Paulo vai continuar dizendo assim: seja conhecido de todos os homens a vossa bondade, um coração bom, atos de bondade. E o que é atos de bondade, irmão? É aquele que faz o bem para o outro, não quer o mal do outro. Eu não desejo o mal do outro, ainda que seja difícil isso. Pague o bem, o mal com o bem, né? Ele continua dizendo: o Senhor está próximo, não vos preocupeis, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentem a Deus as vossas preocupações, mediante as orações, as súplicas e também o agradecimento, a ação de graças. Veja quantas notícias tem por aí, né? Infelizmente. Você liga a TV, esses dias, algum tempo atrás, nós fizemos uma experiência de 47 notícias do noticiário, 46 foram negativas, num telejornal. Quantas notícias negativas nós recebemos durante o dia, na televisão, no rádio, no jornal, no trabalho, isso e aquilo. Irmão, irmã, não coloque o teu coração em perturbação por causa disso. Pelo contrário, confia em Deus através da sua oração. E Paulo continua dizendo: e a paz de Deus, que excede a toda inteligência, haverá de guardar o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Se eu confiar plenamente em Deus, ainda que tenha minhas batalhas, como de fato tenho, a paz de Deus vai habitar em mim. E com a paz que Deus vai colocar no meu coração, irmã, eu serei guardado em Cristo Jesus. Esta é uma alerta que necessita ser feita muita reflexão. Qual alerta é essa? Nós vivemos um momento, irmão, onde as pessoas não têm mais paz. Infelizmente. É um agito só, né? É no trânsito, é em casa. Nós vivemos hoje, parece que a nossa hora tem 10 minutos, né?
é tudo corrida, é tudo para ontem, ninguém mais tem paciência, há uma ausência de paz, uma grande ausência de paz. E a paz, irmão, ela é um elemento fundamental para que o nosso eu interior seja edificado. E às vezes as pessoas falam assim: eu vou rezar para Deus me dar paz. Senhor, enche meu coração de paz, Senhor. Senhor, enche meu coração de alegria, de paz, Senhor. Mas não faço nada para que a paz aconteça. Eu sou semente na gaveta. Eu vou te dar um exemplo bem simplesinho, vou usar aqui o que diz o professor Cortella no seu livro, diz assim: existem coisas simples que a gente pode fazer. Eu faço essa prática em casa, nós fazemos. Por exemplo, às vezes ajudar no serviço de casa a produzir paz, né? Eu gosto muito de cozinhar, e sei cozinhar, graças a Deus. Então no domingo, quando eu estou em casa, quando eu tenho tempo, eu peço, a minha esposa e a minha filha vão lá para a sala e eu vou fazer a comida. Isso ajuda a produzir paz. Aí eu vou pedir para Deus me dar paz, mas não faço nada. Eu vou pedir para Deus equilibrar as coisas, eu sou desequilibrado. Eu tenho que fazer a minha parte, porque Deus já fez a dele. E Paulo está dizendo que essa paz, ela vai preservar os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E o verso 8, que é uma instrução fundamental, diz assim, eu vou ler, você repete comigo. Além disso, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Amém? Entenderam? Se eu quero ter o meu coração curado, o meu interior, o meu subconsciente, o meu consciente, o meu psicológico reavivado com virtude, veja a instrução de Paulo. Além disso, irmão e irmã, tudo que é verdadeiro, justo, nobre, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável, eis o que deve ocupar o teu pensamento. Amém? Eis o que deve ocupar o teu pensamento. E a gente colhe os frutos disso, né? E como colhe? Por isso, irmão, eu te convido a ficar de pé e nós fazemos uma oração. Se você quiser, você vai fazer essa oração comigo. E depois dessa oração, nós vamos clamar o Espírito Santo, pode ser essa uma canção, para que o Espírito Santo ocupe os espaços que vão ficar vazios. Porque isso é muito importante. Quando eu peço para o Senhor, tira de mim essa mágoa, tira, Senhor, de mim essa amargura, tira de mim, Senhor, esse mau pensamento, tira de mim esse ódio. Depois eu peço, Senhor, preencha esse espaço com a Tua presença, Senhor. Preencha esse espaço com bons pensamentos, com virtude. Eu tenho que pedir para o Senhor para que Ele preencha essa área, para que não fique nenhum vazio. Por isso, irmão, coloque a mão sobre o teu coração. E se você quiser, você vai rezar assim comigo. Pai amado, apresento agora o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meu favor. Em favor da minha família. Eu desfaço agora. Pela cruz de Cristo. A todas as maldições que nos atingiram, como pânico,
medo, ansiedade, tensão, aflição, preocupação exagerada, inquietação, medos e assaltos, angústias, tristezas, ódio, impiedade, vingança e agressividade, egoísmo e solidão, vazio interior. Eu, Pai amado, em nome de Jesus, renuncio agora e coloco aos pés da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo toda a dor interior, toda dor de cabeça, auto-rejeição, crueldade, autossuficiência, orgulho e vaidade exagerada, falta de compreensão, impaciência e descrença, dúvida e ira, mentira, blasfêmia, sacrilégios, pragas, hipocrisia, fingimento e falsidade, autopiedade, ciúme e inveja, sentimento de rejeição, abandono, negativismo, descontentamento, insatisfação, fuga e timidez, defeitos psicossociais, herdados dos meus antepassados, e seja agora desfeito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos esses espíritos que entraram na minha vida, e a vida da minha família, seja agora amarrado, sem nenhuma manifestação, que se renda aos pés de Jesus, para que Jesus os exponha segundo a sua vontade, e sejam proibidos de retornar a mim, a minha família e a todos os meus. Que nós sejamos uma nova geração, uma geração de louvor, e de adoração. Amém. Supliquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, que agora foram livres pelo sangue de Jesus. Preenche o homem interior e transforma todo o meu ser, a fim que eu possa crescer dia após dia, em graça e santidade, diante dos homens e diante de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.